Essa história aconteceu no tempo em que o excelentíssimo senhor doutor Gratuliano de Brito era interventor no estado da Paraíba. Nesse tempo viveu em Taperoá seu Cursino de Almeida Tejo, casado com uma grande dama, Dona Perpétua, da família Correia de Queiroz. Seu Cursino tinha duas filhas, Mercedes e Aliana, das quais a primeira, mais velha e menos bonita, era a afilhada de seu Quaderna, grande amigo seu. Ambas estavam noivas e já para casar. Mercedes, que tinha ido passar uma temporada no sertão do Pajeú, em Pernambuco, voltara de lá noiva de um jovem e disposto boiadeiro, chamado Quintino Estrela. Aliana noivara com o primo Laércio, originário da vila de Cabaceiras, mas morador da vila deles, onde exercia a digna profissão de caixeiro da loja de seu Antônio Fragoso. Tinha-se combinado que o casamento das duas moças seria realizado no mesmo dia, 22 de março de 1933. Como Laércio Peba morava na mesma vila da noiva, o jovem boiadeiro Quintino Estrela deveria viajar do Pajeú para lá no dia 21, hospedando-se no conceituado Vesúvio Hotel. Como de fato, lá no dia 21 de março, mais ou menos às 10 horas da manhã, pela estrada que os ligava à vila do Teixeira, entrava em Taperoá 5 cavaleiros. Na frente, isolado, ia Quintino Estrela, noivo de Mercedes. Os dois que o seguiam imediatamente vinham escoltando o jovem boiadeiro à guisa de padrinhos do casamento e escudeiros da viagem. Eram, como se soube depois, seu Aristides Chicó e o Cigano Pereira, que diziam ser descendente bastardo do célebre fidalgo sertanejo Dom Andrelino Pereira, barão do Pajeú. Todos três estadeavam elegância cavaleirosa e montavam em belos animais que, como se soube depois, tinham sido vendidos a Quintino Estrela pelo Cigano Pereira, especialmente para aquela viagem. Os outros dois que faziam parte da comitiva de Quintino eram dois almocreves, montados na garupa dos burros que conduziam os pertences dos viajantes principais. Como era de esperar, a entrada deles em Taperoá causou não pequena sensação. Os 5, depois de indagar onde ficava o Vesúvio Hotel, para lá se dirigiram e em seguida foram para a casa de seu Cursino Tejo. Seu Quaderna encontrava-se na pequena casa de porta e janela, onde mantinha o seu consultório sentimental e astrológico, e não tinha visto os 5 cavaleiros quando de sua entrada na vila. Naquela hora, estava atarefadíssimo, tirando o horóscopo a uma viúva da burguesia urbana local. Foi interrompido então de repente pela chegada de seu Paulo Pisadinha, seu escrevente, o qual lhe deu a notícia da chegada dos forasteiros e da ida de seu Aristides Chicó e do Cigano Pereira a seu cartório para registrar um documento em segredo de justiça, com recomendação de guardá-lo no cofre sob 7 chaves até o dia 23 pela manhã, passadas as festas do casamento. Seu Quaderno explicou-lhe como agir e voltou à sua consulta. Mal seu Paulo se afastara, porém, ouviu de novo baterem à porta. Correu para lá e deu de cara com sua afilhada Mercedes, mais uma Mercedes tão transtornada que viu logo que alguma coisa de muito desagradável estava lhe acontecendo. Ele mandou Mercedes entrar e esperar. Voltou ao gabinete das consultas, despachou a viúva como pôde e voltou para junto de sua afilhada, rogando-lhe que lhe contasse o que lhe acontecera. Mercedes contou que Quintino havia chegado há pouco mais de uma hora e foi só enxotar os olhos em cima de sua irmã Aliana para dizer que ela é muito mais bonita e que agora ele só casa se for com Aliana. Seu Quaderna prometeu ajeitar tudo, mesmo Mercedes dizendo agora que não queria casar com Quintino pela desfeita. Pouco depois saiu seu Quaderna. Foi primeiro ao Vesúvio Hotel, pois foi informado de que os viajantes já tinham voltado para lá. Encontrou os 3 forasteiros importantes na sala da frente do hotel. Apresentou-se a Quintino como padrinho que era de sua noiva Mercedes e o questionou sobre toda a paixão e o contentamento que tinha com o casamento que iria acontecer no dia seguinte. O boiadeiro explicou que estava satisfeito com o casamento com Mercedes até conhecer a Aliana e perceber que ela era muito mais bonita, portanto faria um melhor negócio casando-se com ela do que com sua noiva mesmo. O Cigano Pereira, voltando-se para o seu Quaderna, falou de lá que não podia deixar que seu amigo casasse com Mercedes enquanto a Aliana casava-se com um idiota feito Laércio. Seu Quaderna viu logo que por ali não encontraria saída. Passou então pela loja de seu Antônio Fragoso, onde foi encontrar Laércio Peba com um ar meio enfarruscado. Aproximou-se e pediu para lhe falar particularmente. Seu Quaderna começou então a questionar Laércio sobre a história de Quintino Estrela querer casar com sua noiva, Dona Aliana. Laércio confirmou, explicou como soube daquilo e o motivo pelo qual não reagiu àquela atitude no momento do ocorrido. Seu Quaderna deixou a loja, prometendo a Laércio ajeitar tudo na casa de seu compadre Cursino Tejo. Ali, Mercedes estava uma fúria, descontando toda a raiva nos objetos da sala. Quando entrou, seu Quaderna foi saudado por seu compadre Cursino como um salvador diante da desgraça que lhe acontecera. Seu Quaderna disse que soubera no caminho para lá quando passou na loja de seu Antônio Fragoso e falou com Laércio o que estava acontecendo, explicando a posição do noivo de Aliana diante da situação. Diante da confusão que ia se formando no local entre Mercedes e Dona Perpétua, seu Quaderna teve uma inspiração e pediu para ter um particular com sua afilhada Mercedes. Seu Cursino chamou Aliana e Dona Perpétua para dentro, esperançoso de que seu compadre fosse resolver a questão. Seu Quaderna tentou convencer Mercedes de que o melhor era ela casar-se com Laércio e deixar que Quintino casasse com Aliana. O plano era Mercedes desmanchar primeiro o noivado com Quintino. Então Laércio desmancharia o noivado dele com Aliana e pedia ela em casamento. Seu Quaderna alegou que ela casando com o primo ficaria perto do padrinho e teria mais liberdade para frequentar a casa dele para que ele lhe deitasse cartas, lesse sua mão e tirasse seu horóscopo. Mercedes concordou, com um ar de vingança pelo noivo e pela família que ela julgava estar contra ela. Seu Quaderna chamou os outros
outros de volta contando o plano e as condições de Mercedes para que o casamento acontecesse. Dona Aliana concordou com a troca. Depois disso, seu Quaderna disse que resolveria tudo e voltou à loja de seu Antônio Fragoso para falar com Laércio sobre a proposta. Laércio permanecia resistente, mas seu Quaderna colocou os motivos pelos quais ele deveria ceder e casar-se com Mercedes, sugerindo então que o seu tio Cursino lhe desse uma volta pela troca das noivas. Laércio melhorou a cara, mas ainda estava desconfiado de que seu tio pudesse lhe dar essa volta. Seu Quaderna garantiu que ia fazer o que fosse possível e saiu para a casa do compadre outra vez. Chegando lá, disse a Cursino Tejo sobre a volta. O tio aceitou o acordo, mas rejeitou a proposta de seu Quaderna em dar uma junta de bois de carros, dizendo que só dava se fosse um boi. Seu Quaderna voltou à loja para falar com Laércio, mas o rapaz não ficou muito contente com a proposta de seu futuro sogro. Valorizou a diferença entre Aliana e Mercedes e disse que queria a junta completa e mais 2 contos de réis e que aquela era a sua proposta final. Seu Quaderna teve uma ideia, e ocorrera que Quintino era boiadeiro e que podia então, no caso, resolver aquela parte. Foi procurá-lo de novo no Vesúvio Hotel. Dirigiu-se a Quintino e foi dizendo sobre a situação. Quintino disse então que a proposta de Laércio estava grande demais e que daria apenas o segundo boi, formando então a junta com o outro prometido por seu Cursino. Quando chegou à calçada da rua, notou que lá na esquina o cigano Pereira estava lhe espreitando. Seu Quaderna se chegou para o lado de lá, os dois conversaram e o padrinho de Mercedes explicou a situação em que andava o casamento. Cigano Pereira se ofereceu para ajudar seu Quaderna a resolver aquela situação com Laércio e os dois se encaminharam para a loja de seu Antônio Fragoso. Chegando lá, seu Quaderna contou a Laércio que conseguira e não via de onde ele poderia tirar aqueles 2 contos. Mas ainda assim, o rapaz continuava insistindo que não abria mão do dinheiro. Seu Quaderna já estava sem esperança quando o cigano Pereira se ofereceu para pagar os 2 contos. O compadre de Cursino ficou durante alguns momentos olhando embasbacado para ele, porque nunca se ouviu contar que um cigano desse 2 contos assim a ninguém. O cigano Pereira se explicou, dizendo que era por causa de sua amizade com Quintino. Pediu a palavra de Laércio para que a troca acontecesse e entregou a ele os 2 contos na hora. Depois disso, foram almoçar e contar a novidade a todos. Conforme se resolvera, Mercedes tinha ido ao Vesúvio Hotel comunicar oficialmente a Quintino Estrela que lhe devolvia a palavra de noivo. Recebeu a aliança dele, atirou-lhe a dela na cara e saiu furiosa. Depois, Laércio foi à casa do tio e acabou o noivado com Aliana, pedindo logo em seguida a Mercedes em casamento. Finalmente, depois dessas cenas, Quintino foi à casa de Aliana e noivou com ela, de modo que no dia seguinte, 22 de março de 1933, o duplo casamento se fez, casando-se Laércio com Mercedes e Quintino com Aliana. Seu Quaderna se sentia orgulhoso com a brilhante atuação que tivera, mas um só fato ainda o deixava intrigado. Eram os 2 contos de Cigano Pereira. A explicação dele só chegaria no dia seguinte ao do casamento. Seu Quaderno estava no cartório quando os 2 pajeuzeiros entraram de sala adentro, reclamando o documento que tinham deixado no cofre 2 dias antes em segredo de justiça. O Quaderno abriu o cofre, recebeu as custas do registro e ia entregar o documento quando o Cigano Pereira lhe autorizou a ler o papel. O tabelião passou uma vista rápida e curiosa por ele e as escamas lhe caíram dos olhos. Estavam ali, registrados e assinados pelos 2, os termos de uma aposta firmada entre o cigano e seu Aristides Chicó. O Cigano Pereira tinha se obrigado na aposta a, no prazo de um dia, convencer Quintino Estrela a acabar seu casamento com a noiva Mercedes e a casar com a irmã dela. Se conseguisse isso, ganharia 5 contos de réis de seu Aristides Chicó. Rindo, o Cigano Pereira disse a seu Quaderna que, graças a ele, porém, só tivera que tomar 2 iniciativas. A primeira, quando insinuara a Quintino Estrela na hora da chegada que a noiva de Laércio era muito mais bonita e que ele faria um mau negócio casando-se com a sua, e a outra iniciativa fora de oferecer a Laércio os 2 contos de réis da volta. Agora sim, estava tudo claro e perfeito. Seu Quaderno matara a charada e decifrar o enigma, de modo que pôde concluir dizendo que a história do casamento de Mercedes e Aliana é dessas raras em que tudo termina bem, com todo mundo lucrando e todo mundo satisfeito. Seu Cursino e Dona Perpétua livraram-se de 2 filhas solteiras e dispendiosas e ganharam 2 genros como sonhavam. Aliana ganhou um marido mais rico do que o noivo que possuía e Quintino Estrela uma mulher mais bonita do que a noiva que lhe estava destinada. Laércio ganhou uma junta de 2 bois e mais 2 contos. Mercedes ganhou um marido e o direito de continuar tirando horóscopos no consultório de seu padrinho. E seu Quaderna ganhou o direito de continuar a conviver com ela, dando assistência moral e conforto contínuo a uma afilhada adorosa e muito querida. O Cigano Pereira teve o lucro da venda dos cavalos e os 3 contos que sobraram do dinheiro da aposta. E até seu Aristides Chicó, que perdeu os 5 contos, ganhou uma viagem de recreio a Taperoá, com todas as despesas pagas por Quintino e a lição de que ninguém deve nunca, em hipótese nenhuma, fazer aposta com cigano.